CCJ pode sabatinar Alexandre de Moraes antes do Carnaval. Plenário vota PEC da vaquejada esta semana e sessão especial comemora o Dia Nacional do Aposentado. Boa tarde. Esta semana, a Comissão de Constituição e Justiça retoma os trabalhos de olho na sabatina do indicado pelo presidente Temer para o Supremo Tribunal Federal. Já o plenário do Senado deve votar a PEC da vaquejada. A proposta está em calendário especial e, se aprovada, segue para a Câmara dos Deputados. O presidente do Senado prometeu votar na terça-feira a proposta de emenda à Constituição que regulamenta a vaquejada. Na atividade, 2 cavaleiros precisam derrubar o boi, puxando-o pelo rabo. Tem uma importância fundamental para essa questão da cultura do Nordeste, disciplinando também o cuidado com os animais nessa PEC, uma PEC importante para a questão da cultura e até da geração de emprego e renda para o Nordeste brasileiro. A pressão por regulamentar a vaquejada veio no ano passado, depois que o Supremo considerou a atividade inconstitucional. Em decisão apertada por 6 votos a 5, o STF entendeu que a prática traz sofrimento aos animais. Ambientalistas comemoraram, mas os vaqueiros fizeram um protesto em frente ao Congresso para cobrar leis que tornem a atividade legal. De acordo com a proposta do Senado, manifestações como a vaquejada, que fazem parte do patrimônio cultural brasileiro, não serão consideradas cruéis, mas elas terão que ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais. Está arraigada a cultura do brasileiro, do interior especialmente. Então, se você tiver uma visão exclusivamente urbana e não entender a natureza de como nós tratamos o animal, nós não vamos, então, encontrar um caminho meio termo. Nós temos que ter um pouco de senso, de equilíbrio, bom senso, porque ninguém quer maltratar um animal. Como já tem calendário especial aprovado, a proposta pode ser votada nos 2 turnos no mesmo dia, se houver acordo entre os senadores. Caso aprovada, vai passar pela Câmara. Já na Comissão de Constituição e Justiça, a expectativa é que o senador Eduardo Braga apresente relatório sobre a indicação de Alexandre de Moraes ao Supremo Tribunal Federal. Mas a sabatina e a votação devem ficar para a semana seguinte. Vou me debruçar sobre o relatório e, havendo condições, nós vamos entregar já na semana que vem. Agora, não depende só do relator. Essa é uma tarefa que depende de todo o colegiado da Comissão de Constituição e Justiça e de todo o colegiado do plenário, sob a condução tanto do presidente Lobão quanto do presidente Eunício. Eu tenho convicção que, se tudo correr como está previsto, no dia 22, o candidato Alexandre de Moraes a ministro do Supremo terá toda a condição de ser sabatinado, e se sabatinado no dia 22, e como é uma quarta-feira, dia de casa cheia, tendo quórum, eu colocarei no mesmo dia, pedirei à Comissão de Constituição e Justiça que encaminhe a mesa diretora do Senado, e no mesmo dia colocarei o candidato Alexandre de Moraes para que ele possa ser aprovado ou rejeitado pelo plenário. O Dia Nacional do Aposentado foi homenageado hoje em sessão especial no plenário do Senado. Representantes de entidades sindicais e de aposentados aproveitaram a homenagem para repudiar as reformas trabalhista e previdenciária em discussão no Congresso Nacional. Na tribuna, indignação, revolta e mobilização para lutar em favor dos direitos dos trabalhadores e dos aposentados. Nós somos favoráveis que haja uma reforma na Previdência, que haja uma reforma trabalhista, mas que não inclua. O aposentado deveria chegar sempre na sua database lá, ter um reajuste nos seus proventos na sua aposentadoria. E que nós temos é um achatamento dos nossos salários e nas nossas aposentadorias. Nós vamos ter que trabalhar 49 anos ininterruptos para poder ter uma aposentadoria integral. Para onde nós estamos caminhando, pessoal? É o fim dos tempos. Ou a gente reage agora, ou nós temos a derrocada de toda a nossa Constituição Federal. Eles querem mexer na Constituição para torná-la assim deficitária. De que maneira? Acabando com a contribuição do CONFINS, acabando com a contribuição sobre o lucro líquido das empresas,
acabando com o PIS-PASEP e com as loterias também, que podem ajudar no financiamento. Todo ano sobram dezenas de bilhões de reais na Seguridade Social. Tanto é que existe a DRU, que morde 30% do orçamento da Seguridade Social. Para quê? Para pagar juros. Juros de uma dívida que nunca foi auditada. Metade do orçamento federal, todo ano, tem sido sangrado para pagar juros de uma dívida que nunca foi auditada. Na sessão, foi lida uma carta dos aposentados, assinada por mais de 20 entidades. Ela diz que o dinheiro da Previdência é desviado para cobrir o rombo fiscal e pede o respeito a direitos sociais conquistados desde a Constituição de 88. A DRU, renúncias fiscais, desonegação da folha, fraudes, devedores, desemprego, sonegação, corrupção, destroem a Previdência Social. 3 principais bandeiras serão priorizadas. Primeiro, total luta e combate permanente contra a PEC 287 da reforma da Previdência. 2, instalação de uma CPI, que já estamos coletando assinatura, Comissão Parlamentar de Inquérito das Contas da Previdência. 3, retorno imediato do Ministério da Previdência. A Previdência Social é patrimônio dos trabalhadores, dos aposentados, dos pensionistas. Não à reforma da Previdência. E falando nos aposentados, eles vieram em marcha descendo a esplanada dos ministérios da Catedral de Brasília até o Congresso para participarem da sessão plenária. A marcha foi organizada pela Confederação Brasileira de Aposentados e pelo Movimento dos Servidores Públicos Aposentados, contra a proposta do governo de reforma da Previdência. As entidades criticam a instituição da idade mínima de 65 anos e a redução do valor das pensões e contestam o argumento de que a Previdência é deficitária. Já que o governo fala que a Previdência tem déficit, nós vamos pedir hoje aqui no Senado que faça uma CPI. Vamos fazer uma CPI na Previdência para ver quem tem razão, se é o governo ou é o povo. Essa é uma reforma que é para sinalizar para os banqueiros. Em última análise, eles querem extinguir a Previdência Social Pública para que todo mundo possa ingressar ou procure a Previdência Privada. E isso beneficia quem? O capital, os bancos e por aí afora. O Senado agora fica por aqui. Outras notícias na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela audiência e uma boa tarde.